Boa tarde para todo mundo. A sala está cheia agora, todo mundo presente, bem distribuída. É legal, melhor para dar aula que quando você é todo mundo num canto só. Bom, vamos dar continuidade. Depois, meninas, assistam a primeira parte da aula. Vou postar ainda hoje. Na primeira parte da aula, nós fizemos a comparação entre as forças de campo, né? Vimos que as forças de campo que a gente conhece é a força gravitacional. O que um corpo tem que ter para ter interação gravitacional? O que corpos tem que ter para interagir gravitacional? Que massa? Massa gravitacional. O que é uma massa gravitacional? É aquilo que garante que o corpo tem interação gravitacional. E para ter força elétrica, que propriedade o corpo precisa ter? Carga elétrica. O que é a carga elétrica? A propriedade que garante. E aí agora a gente está atrás do seguinte, cara, e para ter força magnética? Que propriedade o corpo precisa ter? Que característica o corpo precisa ter para que tenha força magnética? Vocês já sabem que a força magnética é a interação entre... não, vocês falaram, eu falei que é a interação entre polo magnético, mas sei lá eu o que é um polo magnético. Vocês poderiam falar, mas como eu também não sei o que é uma carga elétrica, também não sei o que é uma massa. Só que como a gente consegue manipular carga elétrica, como a gente consegue manipular massa, a gente tem uma percepção de que, pelo menos, esse conceito, a gente não consegue definir o conceito de maneira precisa, mas a gente sabe que é análogo a tempo. Se eu perguntar para vocês o que é tempo, ninguém vai conseguir definir. Mas você consegue ter uma percepção do que é muito tempo, do que é pouco tempo. Você consegue ter uma percepção do que é muita massa, do que é pouca massa. Talvez muita carga, pouca carga. Agora, polo magnético, então a gente precisa de uma percepção um pouquinho melhor do que é da interação magnética. Concordam? Então vamos começar a pensar. Bom, na primeira parte da aula eu falei assim, olha, uma das maneiras boas para se estudar física e para se compreender, ou melhor, para aprender a gostar, porque às vezes é difícil estudar uma determinada disciplina porque você não consegue ter prazer. Uma das maneiras para ter prazer de estudar alguma coisa, uma maneira que eu particularmente acho muito boa, e alguns estudos indicam isso, é você conhecer a história. Quando você conhece a história da evolução de um determinado conhecimento, o estudo daquilo, você vê como que as pessoas pensavam antigamente, pode atuar como um agente motivador. Tá? Cara, o magnetismo já era conhecido lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga ele era conhecido. Inclusive o nome magneto vem por conta disso. Os caras conheciam as pedrinhas que tinha propriedade de uma atrair a outra na ilha de Magnésia. Essa pedrinha se chamava magnetita. Daí o nome magnetismo. Só que até então essas pedrinhas, que eram nada mais nada menos que pequenos ímãs, talvez hoje chamariam isso de terras raras, tá? Essas pequenas pedrinhas, era muito interessante. E começou-se a perceber também, isso aí já na cultura chinesa, que você poderia utilizar essa propriedade para se localizar. Do que eu estou falando? Você pode usar essa propriedade para navegação, para se localizar? Bússolas. Então começou a se perceber que existia alguma relação entre bússola e essa propriedade que eu estou chamando de propriedade magnética, mas o nome é propriedade magnética exclusivamente por conta dessas pedrinhas que se chamavam magnetita. Vários tratados sobre o magnetismo, sobre as propriedades do magnetismo, haviam sido escritos até o século XV e XVI. Tem até um livro, é o De Magnetita. Tá? Não dá para eu ficar discutindo aqui tudo, porque o foco aqui é principalmente o arcabouço teórico e matemático. Só que dá para eu colocar vocês para pensar. Tinha um físico chamado Sr. William Gilbert. Ele estava dando uma palestra
Estou fazendo bem resumido, tá? Muito resumido. Ele estava dando uma palestra e nessa palestra ele precisava ligar uma determinada corrente elétrica. Tinha uma bússola perto da corrente elétrica. Vocês já sabem, né? Para onde que a bússola aponta? Para o norte. O que ele percebeu? Quando ele ligava a corrente elétrica, a bússola alterava a direção. Como assim? Peraí. Passou uma corrente elétrica capaz de mover, mas mover muito, a agulha de uma bússola. Isso é indicativo. Isso é indicativo do quê? A bússola estava parada. No que eu liguei a corrente elétrica, sem estar em contato com a bússola se mexeu. Antes de falar de campo, mas isso é indicativo do quê? Estava parado e se mexeu. O que teve? Teve aceleração. Se teve aceleração, teve força. Se teve força, teve interação. Interação entre quem e quem? Não sei o que é campo. Lembra, campo é abstração matemática. Campo não é o que interage. Tem que ter dois objetos físicos interagindo. Quem é que aparentemente está interagindo? A corrente com a bússola. Mas espera aí. Já que vocês querem falar de campo, apenas propriedades de mesma natureza são capazes de interagir entre si. Massa gravitacional só interage com massa gravitacional. Certo? Carga elétrica só interage com carga elétrica. Então, corrente elétrica e a bússola devem ter uma propriedade em comum. A bússola, a gente já sabe, ela tem esse polo magnético, seja lá o que isso for. Então, qual que é a conclusão que vocês tiram? Que corrente elétrica também tem um polo só? Dois. Por que a gente garante que tem dois? Porque na primeira aula eu já mostrei uma evidência experimental, é que os polos magnéticos são inseparáveis. Cara, então, peraí. Eu não sei o que é um polo magnético. Mas eu sei que é a interação de polos magnéticos que dá origem a essa força de campo que a gente está convencionando chamar de força magnética. Tudo bem? Então, quem é a fonte da força magnética? Tá, é isso que eu quero buscar. Quem é o polo? Vamos lá. Tinha a bússola. Quem é que interagiu com a bússola? Corrente elétrica. Vou perguntar de novo. Quem é a fonte da interação magnética? Corrente elétrica. E aí você já assusta. Corrente elétrica são as fontes de força magnética? Como isso? Eu sei para esse fato experimental percebido. Tá? Mas como é que a gente pode garantir isso? Porque um ímã tem corrente elétrica? Tem corrente elétrica. Qualquer material é feito basicamente de quê? Moléculas. As moléculas são feitas do quê? Átomo. Os átomos são feitos do quê? Carga elétrica. Os elétrons no átomo estão paradinhos? Eles estão se movendo. É essa movimentação de carga elétrica que dá origem ao campo magnético, à interação magnética. Só que aí, se eu seguir esse raciocínio, vai se aproximar o plástico, também tem carga elétrica em movimento. Então eu vou dar uma primeira explicação errada, só que ela vai ser mais intuitiva. Tá? Qual é a diferença dos materiais não magnéticos para os materiais magnéticos? Uma primeira interpretação errada. Tá? No material magnético, a carga elétrica está girando assim. E a carga da camada seguinte está girando no mesmo sentido. Então isso tudo está se somando. Tudo bem? Em materiais não magnéticos, o que vocês imaginariam, seguindo a intuição? Está se anulando. Certo? Movimentos em sentidos opostos. Essa seria a primeira noção intuitiva. Aliás, muito provavelmente foi essa a primeira noção, essa foi a noção que o Maxwell teve para explicar
a origem do magnetismo em ímãs. Ele tinha pequenos vórtices. Tá? O que é vórtices? Olha que interessante. Ele achava que materiais magnéticos tinham pequenas correntes em torno de alguns pontos. E eles iam girando. Lembra? O magnetismo, o eletromagnetismo, todas as equações são construídas sem se ter detectado a presença do elétron. Ele achava que tinha pequenas correntes, vórtices. E essas pequenas correntes ficavam rotacionando. Daí que vem o nome de rotacional. Certo? Então se imaginava isso. Hoje se sabe que não. Por mais intuitivo que isso seja, se eu quiser explicar a origem do magnetismo, a origem dela é quântica. Tá? É verdade, corrente elétrica ainda gera campo magnético. Show. Só que um elétron, por existir, o simples fato dele existir, ele tem com ele uma propriedade magnética. Se chama spin. Tá? Alguns textos podem dar a entender que o spin é como se o elétron, porque spin é giro, como se fosse o giro do elétron em torno dele mesmo. Tá? Mas não é. Tá? Porque elétron, se você considerar como uma partícula, ele é um ponto. Ponto não gira. Tá bom? Mas lance é quântico. Quem lembra de química que tinha 4 números quânticos, lembra? Camada, o energético. O último deles é o número de spin. É o que dá a característica magnética dos corpos. Tá bom? Mas eu não vou entrar nos detalhes quânticos. Então, para nós aqui, vamos lá. Quem é que precisa interagir para que exista força magnética? Correntes. Corrente é a fonte de força magnética. Então quer dizer que se você for para o laboratório, tem 2 correntes. Se colocar 2 correntes para passar, vai aparecer uma força magnética entre elas? Vai. Se as correntes forem de mesmo sentido, vai ser uma força repulsiva. Se as correntes forem de sentidos opostos, os 2 vão se atrair. Se vocês tiverem oportunidade, vão em algum laboratório aqui que vocês vão conseguir ver isso. Um ímã, ele é formado por pequenas... A gente pode interpretar que lá dentro tem pequenas correntes. Certo? Tudo bem? Eu vou entrar mais a fundo nisso. Porém, eu acho mais didático eu começar o estudo do magnetismo num caminho diferente daquele que foi o estudo da eletricidade. No estudo da eletricidade, o que a gente fez? Eu fiz quase que essa mesma discussão com vocês, da força elétrica entre 2 cargas. Aí depois eu considerei o quê? Eu considerei que tinha muitas cargas. Aí eu falei, aí tem uma carga teste. Aí eu vou considerar a força que esse conjunto de cargas grandes aplica na carga teste. Aí depois eu tirei a carga teste e falei, não, vamos imaginar que essas cargas grandes, elas distorcem o espaço. E a distorção do espaço, do que eu chamei de distorção de espaço? Campo elétrico. E aí eu comecei a estudar, toda a discussão depois foi em cima do campo elétrico. Estão lembrados? Estão lembrados? Então, vamos colocar uma relembrança aqui, ó. Relembrança. Qual que foi o critério? Relembrando. Qual foi o critério adotado? Vamos lá, só para a gente não se perder. O critério adotado no estudo da eletricidade foi o seguinte. Eu vou entender que eu tenho um referencial inercial, porque eu ainda estou considerando válidas as leis de Newton. X, Y, Z. Certo? Vou considerar que tem um referencial inercial. E eu tenho um objeto eletrizado. Vou imaginar que é um objeto muito grande eletrizado. Objeto eletrizado quer dizer que ele apresenta carga elétrica. Tudo bem? Esse objeto perturba o espaço. A perturbação no espaço causada pela existência de carga elétrica, eu estou chamando de campo elétrico. Tudo bem? Mas nota que isso não é uma coisa que existe, isso é uma abstração matemática. Porque o que é campo elétrico? É a perturbação no espaço causada pela presença de carga elétrica. Quem é que consegue perceber essa perturbação? Quem? Outra carga.
Então, sem carga, eu não. E como que uma outra carga percebe que o espaço foi perturbado? Porque ela sente uma força. Então, na realidade, por isso que a gente chama de campo de forças, na realidade, o que eu estou medindo é força. Tudo bem? Por isso que eu falo, campo elétrico é uma abstração matemática. E aí você põe uma carguinha teste aqui, e aí a força que essa carguinha teste sente, eu vou pegar o módulo dessa força e dividir pelo módulo da carga, desde que essa carga seja muito, muito, muito pequena, para não perturbar muito o próprio espaço, aquilo ali eu vou chamar de campo elétrico. Lembraram? Estão lembrando? E aí, qual que era o estudo? Se eu quisesse calcular a força elétrica, então como é que eu faria? A força elétrica, ela é igual a carga teste vezes o campo elétrico. Tudo bem? E aí o meu objeto de estudo passou sempre a ser quem? O campo elétrico. Tá? Aquilo é uma equação, mas a gente tem que explorar a equação ao máximo. Não só olhar a força e a carga desse campo. Olha só, como é que é a força? Essa força é a força sentida por quem? Quem é que está sentindo essa força elétrica? Quem? Qual carga? O Qzinho. Que é Qzinho. Tudo bem? Quem é que está aplicando essa força sobre Qzinho? Não. Quem é que aplica a força? Outras cargas. Como é que eu estou representando a interação de todas essas outras cargas? Através de um campo. Então, olha só. Eu entendo que todas essas cargas distorcem o espaço. Essa distorção do espaço eu vou entender como campo. Aí eu trago uma carga elétrica, que é a única entidade capaz de perceber campo elétrico, e aí essa carga elétrica, colocada num campo elétrico criado por uma outra distribuição de cargas, sente uma força elétrica que é a carga vezes campo. Tudo bem? Parece que eu simplifiquei, só que no fundo eu não simplifiquei nada. E aí depois o que a gente fez? A gente passou a descrever o campo elétrico por uma outra forma, que foi o potencial elétrico. Por quê? Porque o potencial era um escalar e era mais fácil de manipular. Tudo bem? Ok? A gente não chegou a fazer isso, porque vocês não têm o curso de gravitação, de mecânica clássica, só que gravitação é a mesma coisa. A força, eu posso entender a força gravitacional da mesma forma. E, aliás, é o que a gente faz. Eu entendo que a Terra é muito grande. A Terra cria uma distorção no espaço. Só que ao invés de eu chamar essa distorção de campo elétrico, eu vou chamar de distorção no espaço causado pela Terra ou por uma distribuição de massas. O que eu vou chamar? Campo gravitacional. Então ela causa uma distorção no espaço, que eu vou chamar de campo gravitacional. E quem é que sente esse campo? Quem é que sente essa distorção no espaço? Uma massa. Tá vendo que a estrutura matemática é a mesma? Tá vendo que a estrutura matemática é a mesma? O que você espera do campo da força magnética? Que maneira que eu vou interpretar? Vou ter uma distribuição do quê? Vamos lá. Quem é que causa o campo elétrico? Uma distribuição de carga elétrica. Quem é que causa um campo gravitacional? Distribuição de massa. Então presta atenção na estrutura. O elemento, eu vejo a distribuição de carga elétrica, distorce o espaço, cria campo elétrico. Quem é que vai sentir esse campo elétrico? Uma carguinha pequena. Show de bola? Tudo bem? Uma distribuição de massas causa uma perturbação no espaço. Campo gravitacional. Quem é que vai sentir essa perturbação? Uma massa. Pequena comparada à massa que criou, a distribuição de massa que criou aquele campo. Porque se a massa for muito grande, ela distorce aquele próprio campo. Pode ver que eu não consigo calcular a força que a Terra aplica no Sol com massa do Sol vezes campo gravitacional da Terra. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Vocês falam tudo bem, aí eu pergunto um negócio, vocês ficam olhando com a cara de que não está tudo bem.
Então vamos lá, se está tudo bem, vamos ver. Ó, então, deixa eu só reforçar o que eu estou querendo. Permitam-me, por favor, apenas reforçar o que eu tô buscando. O caminho que foi feito nesses dois casos é primeiro estudar a interação das forças, e aí eu criei uma definição de uma entidade matemática chamada campo, para depois escrever isso. Na força magnética eu vou fazer o caminho contrário. Eu já vou partir da intensidade da entidade, que eu vou chamar de campo magnético, tudo bem? E já vou calcular a força magnética. Depois eu discuto como que eu calculo o campo magnético. Tudo bem? Tamo junto? Então vamos começar a pensar um pouquinho? Vamos lá. E eu vou seguir o mesmo raciocínio. Se eu for seguir o mesmo raciocínio, então vai ficar assim, ó, força magnética vai ser igual. Se eu for seguir o mesmo raciocínio, quem que tem que aparecer ali? Tá falando? Vocês falam que entende, aí eu pergunto, vocês não entenderam nada. Vamos lá, vamos voltar. Para ter força elétrica, tem uma distribuição de carga elétrica que cria o quê? Campo elétrico. Para ter força gravitacional, tem que ter o quê? Distribuição do quê? De massa, que cria o quê? Entenderam? Para ter força magnética, tem que ter o quê? Tem que ter um campo magnético. Alguém falou distribuição. Distribuição do quê? Não posso falar distribuição de polos, Gabriel. Porque polo não existe. Mas eu sei que vai ter um campo magnético. Certo? Por que eu não estou insistindo na distribuição do que agora? Porque o pior vem agora. Porque olha o que acontece. Cara, olha o que acontece. Tá, tem uma distribuição de cargas, perturbou o espaço. Quem é que vai sentir essa perturbação no espaço? Outra carga. Tem a distribuição de massa, perturbou o espaço. Quem é que sente essa distribuição de massa, essa perturbação? Tem uma distribuição de alguma coisa que criou o campo magnético. Quem é que sente essa perturbação? Seja lá quem for, tem que ser muito pequeno quando comparado àquele campo. Sensacional. Então, bora. Quem é que, uma distribuição do que criou o campo magnético? De corrente. Entendido? Tá. Só que agora tem que entrar aqui. Agora aqui tem que vir alguma coisa muito pequena que sente isso. Então, mas a corrente... Fica estranho a corrente muito pequena. Que eu não consigo colocar... O que é corrente? Variação de carga, não. O que precisa ter para ter corrente? Não necessariamente elétron. Você faz corrente com íons. Tá. Diferença de potencial gera corrente. Diferença de potencial elétrico. Perfeito. Mas o que é uma corrente elétrica? Movimento de quem? De carga. Então, peraí. Então, olha só. Uma distribuição de corrente gerou o campo magnético. Quem é que vai sentir esse campo magnético? Uma carga em movimento. Entenderam? Mas como é que eu escrevo isso matematicamente? Como é que eu escrevo carga em movimento? Carga eu sei escrever. Como é que eu escrevo carga? Que? Como é que eu escrevo matematicamente que ela está em movimento? Se está em movimento, gente, o que tem se está em movimento, pelo amor de Deus? Como é que eu sei que um carro está em movimento ou não? Aceleração? Velocidade. Certo? Então a entidade que vai sentir é carga vezes velocidade. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Carga em movimento é o que gera campo magnético. Porque carga em movimento é corrente elétrica.
Certo? Carga em movimento é o que gera campo magnético. Então quem é que sente campo magnético? Carga em movimento. Felizes? Se vocês estão felizes é porque vocês... Não é para estar feliz. Não é para estar feliz. Ô, gente, olha que porcaria que a gente chegou. Ó, o que tem do lado de cá da equação? Não. Em termo... Qual a natureza disso? É um vetor. Se do lado de cá é um vetor, do lado de cá tem que ser o quê? Vetor. Mas quantos vetores tem do lado de cá? 2. Que tipo de conta que eu vou fazer? Não pode ser produto escalar. Então, o único produto que sobrou agora, que tipo de produto? Só sobrou o produto vetorial. Então, olha que a força magnética... Prestem atenção, já eu vou discutir alguma coisa. Eu estou definindo a força magnética daquela forma. Estou definindo. Tudo bem? Por que eu estou definindo dessa forma? Eu estou fazendo uma cópia. Só que eu percebi que essa cópia, ela não é... Isso é opção minha. Não é essa a evolução histórica do conceito. Tá bom? Quando a gente... Eu já tentei quando eu comecei a montar o curso de vocês, falei, cara, eu vou tentar colocar com a evolução histórica. Fica muito abstrato. Então eu preferi fazer... Isso aqui é quase que o tradicional. E a hora que eu chegar lá na frente, aí eu retorno e mostro como que a gente chega nisso. Porque eu vou apresentar alguns problemas disso daqui. Tá? E é isso que eu quero. Vocês percebam. Tá? E percebe que foi o seguinte, cara. Eu sei que carga em movimento é o que gera campo magnético, portanto, carga em movimento é o que tem que sentir força magnética. Só que aí deu vetor com vetor. Como é que eu vou fazer? A única forma, soquei um produto vetorial. Só que a hora que eu coloco isso, matematicamente, isso aqui tem várias implicações. Por isso você tem que lembrar de produto vetorial. O que a gente sabe de um produto vetorial? O resultado de um produto vetorial, ele é simultaneamente perpendicular aos dois vetores. Certo? Traduzindo, a força magnética, o vetor força magnética, ele é simultaneamente perpendicular a quem? Ao vetor velocidade. E a quem mais? E ao vetor campo magnético. Olha só. Outra coisa que a gente sabe. Como é que eu calculo o módulo do vetor força magnética? Como é que é o módulo do produto vetorial? Lembram do módulo do produto vetorial? Módulo do primeiro. Eu falo que vocês vão ter que estudar muito, que vocês não lembram essas coisas óbvias. Módulo do segundo. Vezes quem? Seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, nesse caso, né? Aqui você já percebe uma outra coisa. Se a carga se movimentar de maneira paralela ao campo magnético, quanto que é? Não tem força magnética. Só que aí você fica doido, você fala assim, mas olha a dificuldade da maneira que eu estou abordando. Vocês sabem achar a direção e sentido do vetor campo magnético? Por exemplo, se eu pegar uma carga elétrica aqui, positiva, e pedir a direção e sentido do campo elétrico, você sabe, né? Você sabe traçar, né? Se eu pegar uma carga em movimento, você sabe a direção e sentido do campo magnético? Fica difícil, né? Tudo bem? Vocês estão acompanhando um pouquinho das dificuldades que eu estou impondo? Tá? Mas entenderam isso daqui. Aqui tem uma coisa mais forte ainda. A força magnética é perpendicular à velocidade. Vocês fizeram Física 2, vocês deveriam lembrar.
que acontece com forças que são perpendiculares à velocidade? Elas não mudam o módulo da velocidade. Porque olha só, vamos pegar aqui, ó, tem um corpinho aqui, ó, ele está aqui, ele não está paradinho. Vamos imaginar que ele esteja inicialmente indo para cá. Se nenhuma força for aplicada sobre ele, o que vai acontecer com ele? Mantém velocidade constante, mantém linha reta com velocidade constante. Aí eu venho e aplico uma força para cá. F1. O que eu posso garantir que vai acontecer com esse corpo? Se tem força resultante, vai ter o quê? Aceleração. Aceleração é mudança de velocidade. Então aquela velocidade vai mudar. Que tipo de mudança vai causar naquela velocidade? Vai aumentar o módulo. Tudo bem? Então essa força aqui aumenta o módulo de V. De acordo? Por outro lado, esse corpinho, ele está andando para cá. Continua mesmo vetor velocidade. Só que agora eu venho e aplico uma força F2. Pergunta: vai mudar a velocidade? Vai ter mudança de velocidade? Vai. Por que vai ter mudança de velocidade? Porque tem força. Não é porque está acontecendo, porque tem força. Se tiver força resultante, tem mudança na velocidade. Que tipo de mudança vai ter na velocidade? Vai diminuir o módulo, certo? Aqui eu já posso generalizar com muita tranquilidade que forças paralelas aumentam o módulo de velocidade e forças antiparalelas diminuem o módulo de velocidade. Ah, só tem mais um caso, então. Só tem mais um caso. Corpinho indo para cá. Aplica uma força F3. Uma força que não é paralela. Certo? Ela pergunta: vai mudar a velocidade? Vai. Por que eu garanto que vai mudar a velocidade? Porque tem força. Vai aumentar o módulo? Não. Por que não vai aumentar o módulo? Porque não é paralela. Vai diminuir o módulo? Não. Para diminuir o módulo, como é que tem que ser a força? Antiparalela. Se não vai aumentar o módulo e não vai diminuir o módulo, o que sobrou? O módulo vai ser? O módulo vai ser constante. Se o módulo vai ser constante, mas vai mudar a velocidade, qual é a única coisa que pode mudar? Direção e sentido. Forças perpendiculares à velocidade são forças que mudam a trajetória. Mudam apenas direção e sentido. Tudo bem? Está entendendo? Forças. Essas forças recebem um nome. São forças centrípetas. Traduzindo, o que eu posso dizer da força magnética? Ela é uma força centrípeta. Certo? Certo, Wesley? Certo, Wesley Snipes? Cara, vocês não têm ideia do tanto que a gente está discutindo de base teórica aqui. Já ainda vou deixar mais complicado ainda. Porque agora ainda não está complicado. Agora só está complicado se você está tendo que puxar na memória uma coisinha ou outra. Sugiro, ó, de novo, de verdade, 2 horas amanhã, 2 horas depois. Vou dar uma sugestão de estudo. Revisem produto vetorial. Revisem resultante centrípeta. Tá certo? Além de, se possível, reassistir a aula e pegar todos os pontos aqui que eu estou discutindo. Certo? Então vamos pensar assim o seguinte, olha só. Cara, tem muita coisa para pensar aqui. Tem muita coisa. Eu fico com raiva de professor de ensino médio. Com raiva não. Não do professor, mas a maneira com a qual as coisas são abordadas no ensino médio, elas ou dão uma simplicidade que a física não tem. Né? Eu lembro que o meu professor falou assim, queremos ver bundas. Cara... Aí quando queremos ver bunda sem teta, porque em vez de alfa colocava teta. Assim, cara, e a discussão física.
Tem um negócio que está colocado ali, que assim, vocês estão aparentemente entendendo, só que já vou colocar um detalhe ali que vocês não pararam para pensar até agora. Que é um agente extremamente complicante. É tão complicante que é o estudo desse agente que jogou toda a física do Newton fora e colocou outro. Eu vou colocar um pequeno problema. Se eu tenho uma carga em movimento e outra carga em movimento, vai ter força magnética entre elas? Sim. Vale essa reação? Você sabe por quê? É coisa em movimento. Mas já eu complico mais um pouquinho. Já eu complico mais um pouquinho. Mas vamos falar aqui o que eu estava falando. Olha que coisa legal. Vamos relembrar aqui. Vocês lembram que calcular o campo elétrico era muito complicado, né? Como é que eu simplifiquei o cálculo de integral com campo elétrico? O que eu criei? Baseado no que eu criei o potencial? Conservação de energia, né? Que aí tinha energia potencial elétrica, a partir da energia potencial elétrica, só para relembrar, como o rotacional do campo elétrico era zero, campos de rotacionais nulos são campos gradientes tem a ele associado uma energia potencial. Show? Rotacional do campo magnético vai ser zero? Falamos na aula anterior. Não, porque a gente já sabe que o divergente é zero. Então, o rotacional não é zero. Se o rotacional não é zero, não vai existir um potencial magnético. Portanto, não existe uma energia potencial magnética. Lembraram? Não, lembraram? Tudo bem? Então, a gente vai ter que calcular campo magnético na raça. Para um campo ser conservativo, quanto tem que ser o rotacional? Nulo. Rotacional do campo magnético não é nulo. Tá? A hora que você assistir a aula hoje em casa, a primeira aula, no finalzinho dela, isso que a gente está discutindo agora vai ficar mais claro, que o rotacional do campo magnético não pode ser nulo. Tá? Vai ficar mais claro na hora que você ver lá. Não pode ser nulo. Então não existe uma energia potencial magnética. Então não existe uma energia magnética. Mas aqui eu fui para uma discussão muito pesada. Eu acabei de falar, cara, professor de ensino médio, o que isso tem a ver com ensino médio? Você quer ver? A força magnética, ela é incapaz de aumentar o módulo da velocidade, certo? Então ela é incapaz de realizar trabalho. Porque se ela não aumenta o módulo da velocidade, o que acontece com a energia cinética? É sempre constante. Se a energia cinética é sempre constante, quer dizer que ela não realiza trabalho. Se ela não realiza trabalho, ela não varia energia. Se ela não varia energia, quer dizer que não existe uma energia magnética. Por quê? Porque forças centrípetas não mudam o módulo de velocidade. Forças centrípetas não realizam trabalho. Tá vendo como é que você pode encaixar tudo? Entendido? Tudo bem? Vamos apertar mais um pouco. Tem uma carga em movimento. Imagine que a Gabi é uma outra carga. Olha para a Gabi. A Gabi é uma carga. A Gabi vai aplicar uma força magnética nessa carga. A força magnética é fruto da interação entre quem? Cargas em movimento. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga 100 mundial. Aqui está a carga. A Gabi é outra. Existe interação magnética entre essa carga e a Gabi? Por que não? Certeza? Depende do referencial. Olha que complicado. Olha que complicado. No referencial do Wesley, existe interação entre essa carga e a Gabi? Interação magnética entre essa carga e a Gabi? Não. Porque no referencial do Wesley, qual carga está em movimento? Só essa. E aquela ali?
Não. Então, no referencial do Wesley, não existe. Certo? Imagine que o Brógio passa andando ali agora. Ele vai passar andando ao longo do corredor. No referencial do Brógio, existe interação magnética entre essa carga e a Gabi? Existe. Por quê? Porque no referencial do Brógio ela está em movimento. Olha o tamanho da bucha. Poderia ser a sua carga. Porque, cara, a grande pergunta é essa. Aqui não é carga vezes velocidade, produto vetorial com campo magnético? Qual referencial eu considero essa velocidade? Essa velocidade é calculada em qual referencial? Ah, e esse campo magnético? O campo magnético é o campo criado por cargas em movimento. Em relação a qual referencial? Olha que outra coisa mais complicada. Vou falar isso aqui porque uma vez eu discuti, assim, eu fazendo a disciplina de mecânica clássica, peguei um exercício de mecânica clássica que envolvia magnetismo. Não precisava dos conceitos de magnetismo. E aí eu notei que um conceito eu não tinha pegado. Acho que foi ano passado. Aí eu fui conversar com os outros professores de física, todos me responderam errado. Para vocês verem que o negócio não é simples. Duas cargas. Existe força magnética entre elas? Por que não? Existe ou não existe? Qual que deve ser a resposta? Depende do referencial. Isso é estranhíssimo para nós. Porque a força é a interação entre dois corpos. A existência de força até o presente momento independia do referencial. Vamos dar uma olhada? No referencial do Wesley. Referencial do Wesley. Existe força magnética entre as duas? Sim, porque as duas estão em movimento. No referencial dessa carga, existe força magnética? E aí? Existe ou não existe força magnética? Eu estou falando porque até agora, força independia do referencial. Velocidade dependia. Mas força não. Então, estão vendo que o referencial vai desempenhar um papel feroz. Foi tentando responder essas perguntas que nasce a teoria da relatividade. O nascimento da teoria da relatividade, dentre outras coisas, ele é motivado por esse tipo de estudo. Cara, qual referencial que eu vou considerar aquela velocidade? Fica um pouquinho complicado. Tá? Na realidade, você sabe o que é interessante? A gente pode dizer que não existe força magnética. Que a força magnética é um efeito relativístico da força elétrica. O mais legal, quando eu pego a teoria de campo elétrico que a gente aprendeu e aplico com relatividade, você junta eletromag 1 mais relatividade, você junta as duas, você sai com as equações do magnetismo. O magnetismo é um efeito relativístico. Tá? Estou falando isso só para motivar vocês a acabarem o curso de engenharia elétrica. Cara, vou fazer física para eu entender a origem real do magnetismo. Ou o semestre que vem, se você quiser, se matricule no curso de relatividade. Ou ainda, melhor, faça uma monografia de conclusão de curso nessa área. É simples. Essa demonstração parece, eu falando assim, parece muito complicado, mas é simples. E é um negócio bem interessante. Tá? E você sabe o que você precisa saber? Aonde que é a bucha? O que é tempo? A bucha está no tempo. Porque como as cargas se movem muito rápido, para movimentos muito rápidos, o tempo também depende do referencial. Isso, para nossa cabeça, é absurdo.
É absurdo você imaginar que o tempo depende do referencial. E não é pouco. Pode ser que no referencial da Carol passe 10 segundos, enquanto no referencial da Gabi passe 10 anos. O mesmo intervalo. Porque depende de referencial. E quando você junta o eletromagnetismo com essas questões referenciais, a eletricidade, sai o magnetismo. Certo? Tudo bem? Mas nós não vamos entrar nisso. E eu vou dar notícias boas para vocês. Cara, nesse primeiro momento, pelo menos até semana que vem, nós vamos fazer a seguinte consideração. Ó. Não sei como é que gera campo elétrico. Eu só preciso saber o referencial, o campo magnético. Só preciso saber o referencial e foda-se. Eu vou considerar que o campo magnético é dado. Ó, dado o campo magnético, pá! Entrou uma carga em movimento, que é outra bucha. Putz, olha, só tem bucha. Como é que eu meço uma carga? Com outra carga. Como é que eu meço uma carga em movimento? Porque a pergunta é a seguinte. Fala o valor para essa carga. 2 coulombs. Só que se você mede uma carga, se ela tiver parada. Você garante que se essa carga estiver em movimento, ela vai continuar valendo 2 coulombs? Estou falando isso porque a massa não. A massa, quando está em movimento, ela vai ter dependendo do movimento, ela vai o quê? Aumentar ou diminuir? Dê uma pesquisada depois. Tanto que a equação do Einstein, E igual a mc quadrado, aquele m é chamado de massa de repouso. Tá? Considera no referencial que está em repouso. Mas se a massa varia com a velocidade, e a carga? Como é que eu meço isso? Estão vendo problemas que a gente tem? E outra coisa, como é que em laboratório, cara, vamos imaginar, como é que num laboratório o cara pode confirmar que aquela equação é verdadeira? O cara consegue ter controle tranquilo do valor do campo magnético, que nós vamos ver já já a unidade de campo magnético. Certo? O cara consegue ter controle da velocidade das cargas. Como é que vai medir a força? O que eu estou falando assim, como é que você garante que tem uma carga só? Como é que você vê, você bate o olho, uma carga andando e entrando no campo magnético? Estou querendo dizer isso aqui, ó. Vamos fazer uma ilustração. Aqui é um detalhe assim, e até os exercícios do Moodle dessa semana, vocês vão ver que eles são bem simplesinhos. Exercício de ensino médio. Só que eu quero que vocês estejam atentos que o enunciado torna as coisas simples. Só que, na realidade, a hora que você imagina, cara, mas como que alguém faz isso? Não é tão simples, tá bom? Então, eu vou colocar uma ilustração. Na realidade, vou colocar 2. Ilustração. Tá? Então, nós vamos fazer a seguinte imaginação. Marcão, você gosta entrando ou saindo? Saindo? Mas não dá para sair sem entrar. Posso pôr aqui então? Então vamos lá. Vou colocar entrando. Ó. Esse daqui é o campo magnético, Zé. Lembra o que eu falei? Ah, como que criou esse campo magnético? Não sei, não quero saber agora. Eu sei que tinha uma distribuição de cargas em movimento e criou esse campo magnético constante. O que é esse X? Vocês já viram isso em algum momento na vida de vocês, né? Qual o significado desse X? Não. Eu falei que o campo está entrando na lousa, né? Vou tentar comprar o meu outro negócio. Me dá um... O campo é um vetor. O vetor ele está assim, ó, entrando na lousa. Como é que eu sei que ele está entrando? Imagina que é uma flechinha. Você está vendo a bundinha da flechinha. Se ele estiver saindo da lousa, você ia ver a pontinha. Tudo bem? Ok? Então o campo está entrando na lousa. E aí eu tenho uma carguinha. Vamos considerar essa carguinha positiva. Temos uma carguinha positiva.
E essa carguinha tem essa velocidade. Tudo bem? A carguinha tem aquela velocidade. Enquanto ela não está no campo magnético, ela não está interagindo com nada. Ela tende a seguir a trajetória em linha reta com velocidade constante. Quando ela entra nesse campo magnético, quando ela entrou, ela vai sentir uma força magnética. Para onde está a força magnética que ela vai sentir? Vou ensinar duas formas de fazer, tá? Primeiro você pega canetas. Ó, coloquei as tampas aqui, indico a ponta. Vamos lá, ó. Campo magnético está entrando. A velocidade está para onde? Para lá. Vamos calcular a força magnética? A força magnética é o produto vetorial, a direção é o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Como é que eu calculo o produto vetorial? Dedos palmares na direção do primeiro fator, no caso é a velocidade, e aí você fecha pelo menor ângulo para pegar o segundo fator. Ó, dedos palmares na velocidade, fecho no menor ângulo. Certo? Então, para onde está a força magnética? Para cima. Tudo bem? Então, a força magnética está para cima. Perceba que a força magnética ela está perpendicular tanto ao campo quanto à velocidade. Tudo bem? Vai mudar o módulo da velocidade? Não, vai mudar apenas o quê? Direção e sentido. Tudo bem? Certo? Vamos só fazer se o campo tivesse se o campo tivesse saindo, tá? Se o campo estiver saindo, campo para lá, velocidade para cá. Presta atenção, ó. De novo, só se o campo estiver saindo. Dedos palmares na direção do vetor velocidade. Fecha pelo menor ângulo. Tá vendo que não dá? Então o que eu tenho que fazer? Ponta cabeça. Tudo bem? E aí a força magnética estaria para baixo. Ficou claro? Tudo bem? Eu prefiro isso. No entanto, tem uma regrinha antropomórfica. Antropomórfica quer dizer que você pode usar do seu corpo. Tá? Que é chamada regra da mão esquerda. Tudo bem? Marcão, você foi na academia, você viu um cara forte. Um cara com muita força. O que você faz? Você faz assim, ó. Aê, você faz assim. Força. Tudo bem? Quando o jogador está no campo de futebol e faz um gol, ele levanta esse dedinho, né? Força, campo. Você está andando na rua, o cara passou com a velocidade muito alta perto de você. Velocidade. Tudo bem? Ó, tá vendo? Força, campo, velocidade. Você travou aqui, é só você movimentar a sua mão que você vai ter. Vamos para o campo? O campo tá entrando. Olha lá, ó. Campo entrando, velocidade para lá, força para cima. Tudo bem? Não vai errar a mão, tá? Regra da mão esquerda. Eu, particularmente, odeio ficar decorando um monte de regra, ainda mais essas regras antropomórficas. Essa do produto vetorial eu acho melhor. Tudo bem? Só que eu ainda não discuti o que vai acontecer com ele ali. Certo? O que vai acontecer com a força magnética? A força magnética vai ser o tempo todo perpendicular ao vetor velocidade. O que forças perpendiculares ao vetor velocidade fazem? Bom, eu sei o que elas não fazem. Forças perpendiculares ao vetor velocidade não alteram o módulo da velocidade. Tudo bem? Vamos fazer pausa 2. Vamos tentar avaliar. Pausa 2. Cara, eu tenho que lembrar depois isso aqui no livro, que eu tive essa ideia agora, hein? Vou no material de vocês. Pausa 2. Vamos dar uma olhada. A força é sempre perpendicular. Tive a ideia agora e já percebi que nós vamos chegar numa obviedade. Vamos lá. Se a força é perpendicular ao vetor velocidade, significa que se eu fizer o produto escalar força com velocidade,
Isso dá quanto? Se a força é sempre perpendicular, o produto escalar é zero. Tudo bem? Só que essa força não deixa de ser a força resultante, certo? Ela é massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, aceleração, produto escalar com vetor velocidade, vai dar zero. Tudo bem? Certo? Só que a aceleração é o quê? Derivada da velocidade pelo tempo. Certo? Portanto, ó, dv dt, produto escalar com velocidade, é zero. Posso multiplicar por 2 dos dois lados? Então tá. Nenhuma pergunta? Porque eu tô vendo isso aqui, ó. Isso daqui seria dv dt vezes v mais dv dt vezes v, que é duas vezes, né? Eu poderia entender como primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Olha o que eu estou falando lá. Vê se vocês concordam que isso é a derivada temporal de v escalar v. Por isso que eu coloquei o 2. Concordam? Concordam ou não? Então posso trocar? Então, ao invés de eu escrever 2 dv dt, eu posso escrever esse? Então, eu vou escrever que isso é a derivada temporal do módulo de v ao quadrado. Porque v escalar v, quadrado módulo de v, igual a zero. Sempre. Se uma derivada é sempre zero, quer dizer que o módulo, essa coisa é constante. Consequência, conclusão que a gente já sabia, né? O módulo da velocidade não muda. Então a força magnética não vai mudar o módulo da velocidade. Ótimo. Módulo de V que igual a zero. Módulo de V é constante. Tá? Eu vou falar uma coisa que eu não vou demonstrar agora, mas só para encerrar a aula. Me fala dois tipos de movimentos possíveis para o qual a velocidade é sempre constante. O módulo da velocidade é constante, perdão. Linha reta ou circular. Portanto, qual a trajetória que esse elétron vai ter aqui? Circular. Tá? Se é bidimensional, ele vai ter uma trajetória circular. Tudo bem? Eu vou parar por aqui, porque hoje é só para... deu uma horinha certinho. Hoje só para a gente aquecer. Já vai ter as atividadezinhas lá, mais para trabalhar em cima disso e pensando bem nisso daqui. Ok? Porque isso aqui é ensino médio. Isso aqui ainda é ensino médio. Tá bom? Já vamos combinar um negócio. Eu não vou resolver exercício disso. Tá? Encontrou dificuldade nos exercícios? Eu não vou programado. Encontrou dificuldade, me manda mensagem na segunda, que aí na terça eu já venho, resolvo os exercícios que vocês acharem mais difíceis para a gente poder dar seguimento. Tudo bem? Então, fechou.